Perfeito. Vamos mudar de assunto agora. A gente volta a falar sobre o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, ocorrido hoje pela manhã, um debate realizado pela Rede TV e pelo UOL. A Marina Helena, do Partido Novo, falou com jornalistas sobre a pergunta feita à candidata Tabata Amaral, do PSB, durante o debate, em que perguntou sobre uma suposta viagem de jatinho para visitar o namorado. Em resposta, Marina Helena disse que perguntar não ofende, quando ela naturalmente fez essa pergunta à Tabata Amaral, que negou, falou que nunca andou de jatinho para ir visitar o namorado, que é o prefeito, candidato à reeleição, inclusive, João Campos, lá no Recife, não é isso? Recife, né? Cidade de João Campos. E aí, como é que você vê? É Recife, isso mesmo. Fala lá, Diego Tavares. Olha, Koba, eu acompanhei esse trecho do debate e acho que a Tabata se saiu muito bem. Ela descolou esse rótulo, falou que nunca foi, que a última vez que esteve na cidade dela, ela era criança e que tinha ido de carro, enfim. Mas a gente volta naquela questão, né? Essa estratégia de atribuir um fato a um adversário político, independentemente desse fato ser verdade ou não, uma estratégia que passou a ser utilizada pela maioria dos candidatos em razão da postura do Pablo Marçal. Então, novamente, Pablo Marçal está pautando as eleições até quando ele não participa diretamente do confronto dentro de um debate. A gente vê uma postura da Marina Helena muito semelhante àquela que Pablo Marçal tem feito. Mas a Tabata, como eu disse, se saiu bem aí na sua resposta, explicou o ocorrido. Enfim, eu também, sem provas de que ela de fato fez isso, não tem como falar nada. E, novamente, isso seria irrelevante. Se ela foi de jatinho, se ela foi de ônibus, para quem quer ser prefeito de São Paulo, enfim, basta que tenha ali a sua vida livre de condenações criminais, basta que tenha uma boa proposta para a cidade, para mim já bastaria para que fosse um bom candidato. Lembrando que a candidata Marina Helena não apresentou nenhum tipo de documento, nenhum tipo de prova sobre essa suposta viagem que teria feito Tabata Amaral com um jatinho patrocinado, sei lá por quem, nessa viagem que seria para o Recife para visitar o namorado. É só uma dúvida que se lança no ar, minha querida Ana Beatriz, para se gerar ali algum tipo de curiosidade dos eleitores, não é? Mas daí a Marina Helena está falando que perguntar não ofende, perguntar não faz mal. Não, perguntar não ofende, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade com as perguntas que elas fazem, especialmente quando a gente está vivendo nesse momento em que o debate tem servido muito mais para fazer corte de internet e apoiar determinadas narrativas que as pessoas já compraram do que propriamente para formar a convicção do eleitor. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. E se ela tivesse ido de jatinho até Recife? Ela poderia ter pagado o jatinho do dinheiro que ela ganha como deputada? Ela poderia ter pegado uma carona no jatinho de alguém que ela conhece? Ela, se não me engano, é da Fundação Lehman, conhece um monte de gente rica, milionária. Então, assim, são tantas coisas que poderiam ter acontecido que não me parece minimamente relevante ou prudente por parte da candidata Marina Helena de fazer uma associação como essa, porque é irrelevante. Eu gostaria muito que a candidata Marina Helena, como todos os outros, estivessem focados naquilo que eles têm para apresentar para a cidade e não no que o outro fez ou deixou de fazer. Fala, Raquel Galinatti. São perguntas capciosas, né? Quando você coloca perguntas dessa forma, é praticamente uma afirmação. E claro que a pergunta sensacionalista, aquela pergunta que choca, fica mais no inconsciente coletivo e deixa a pessoa já se remetendo a uma possível até situação de luxo ou até mesmo corrupção quando se pergunta dessa forma. É uma pergunta que não é cabível num debate, se insinua algo nesse sentido. Meus amigos, vou pedir para colocar aqui embaixo novamente uma chamada, porque hoje à noite a gente segue com a nossa sequência de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Paulo e hoje, terça-feira, dia 17 de setembro, é a vez do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, ser sabatinado pelo Evandro Cini e pelo time de jornalistas da Jovem Pan. Você não pode perder. Hoje à noite, às 22 horas, Ricardo Nunes respondendo as perguntas aqui do jornalismo da Jovem Pan. Nessa sequência de sabatinas que a gente tem feito. Pois não, Leandro Ferreira? Eu quero falar da questão do jatinho. Então, fale do jatinho. Você andou de jatinho, Leandro Ferreira? Nunca, mas nem pretendo. Mas o que eu quero falar, 3 coisas sobre isso. Primeiro, que a Marina Helena apresentou dados de um avião que ela supostamente teria pegado, que sequer é um jatinho. É um avião turbohélice, que é um King Air lá. Ela deu a chapa do negócio e não é um jatinho. Segunda coisa,
Eu já cruzei com a Tabata Amaral no aeroporto em Recife, né, pegando voo comercial. Então, eu acho que ela tem essa prática. Pelo menos na única vez que eu a encontrei em Recife foi assim. Em terceiro lugar, eu acho que na condição atual que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo e no Brasil em geral, o que nós deveríamos estar discutindo é a taxação dos jatinhos. Os jatinhos são os veículos mais poluidores que circulam no mundo. Os jatinhos são de propriedade de gente que tem capacidade de pagamento. Eles emitem de carbono muito mais do que um ônibus que transporta um monte de gente o ano inteiro para um voo. Quanto renderia aos cofres públicos? É por isso que eu defendo que a gente tenha uma taxa de preservação ambiental. Como, por exemplo, quando você vai entrar em Ilhabela, você tem que pagar uma taxa. Na Ilha do Mel, você tem que pagar uma taxa em prol da preservação daquele lugar tal como ele é. A gente precisa de uma taxa de preservação ambiental do ar de São Paulo. Pousou ou decolou de jatinho na cidade de São Paulo tem que ser taxado, porque essas pessoas têm capacidade de pagamento e estão poluindo o ar muito mais do que o restante das pessoas que circulam nessa cidade. Portanto, o que eu gostaria de ver é todos os candidatos defendendo ou opinando sobre essa proposta, que me parece muito mais razoável e atinge apenas milionários e bilionários. Deve ser para asfaltar o céu, né, meu querido Leandro Ferreira? Não, taxa, não, só para... Porque você paga IPVA para ter uma condição de transporte. Taxa de preservação ambiental necessariamente tem que ser vinculada às políticas ambientais. Então, se você está instituindo uma taxa ambiental, você não pode asfaltar nada. Você tem que criar parque, você tem que preservar parque, você tem que melhorar o transporte público. Então, vamos taxar jatinho, vamos taxar bilionário. Já que você falou